setembro de 2021, aula da disciplina Pesquisa Histórica sobre Jornalismo, realizada sobre jornalistas. Hoje a gente vai conversar sobre a obra 75 quilos de músculos e fúria, Tarso de Castro, a vida de um dos mais polêmicos jornalistas do Brasil. E, de fato, Tarso de Castro é uma figura assim, que eu considero assim, muito única e marcante de uma determinada época, né, da história do jornalismo. Ele nasceu... o pai era dono de um jornal em Passo Fundo, né? Ele nasce e cresce, né? E com pouca idade, né? Ele já é um operador de linotipo, ele passa alguns anos trabalhando como operador de linotipo nas oficinas do jornal do pai dele, né? Dali ele sobe, vai para a redação, né? Tem um texto muito ácido, muito crítico, né? Começa a fazer umas colunas, segue dali, cresce no jornal do pai, ainda no Rio Grande do Sul, vai para Porto Alegre, né? Onde ele trabalha com Flávio Tavares, na última hora do Rio Grande do Sul, né? E segue com um texto muito polêmico, um texto muito agitado, um texto muito inquieto, né? Em alguma medida agressivo, em boa medida politicamente incorreto, né? Mas também o espírito da época, né? Dali ele vai para o Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro ele segue na última hora e pouco depois ele é um dos principais... Na verdade, pelo livro, ele é apresentado como o cara que teve a sugestão de criar o Pasquim, que foi um jornal extremamente interessante, né? Que nasceu num momento dificílimo, junho de 69. O AI-5 tinha pouco mais de 6 meses, ou por aí, em torno de 6 meses. E é um jornal reunindo jornalistas, um jornal da Zona Sul do Rio de Janeiro, que teoricamente teria nascido para fracassar. Só um minutinho que eu vou voltar. Tom Cardoso está entrando. Enfim, o Pasquim é um jornal extremamente junta, né? Intelectuais, humoristas, né? Um jornal aparentemente, né, anárquico, que termina lançando um novo modelo de entrevista, lançando um novo modelo, uma nova maneira de apresentar textos, um novo modelo de operar, né? Mas ainda com muitas tensões, né? O jornal, né? Isso, eu me lembro, o jornal surge em 69, tem entrevistas marcantes, né? Como a entrevista de Leila Diniz. Tom Cardoso está chegando desculpa, agora. Gente. Eu quero pedir desculpa, porque eu tenho uma adolescente e um filho pequeno aqui que estavam puxando o cabelo um pro outro, e aí eu tive que contornar aqui, mas estou à disposição. Tudo bem, não, eu estava aqui falando assim, daquele menino que ainda com
adolescente, começou a trabalhar na Linotipo do jornal do pai, foi, né, seguiu para o pai. Eu estava comentando, né, do surgimento do Pasquim, né, as entrevistas que se tornaram marcantes, né, as polêmicas sobre os entrevistados. Né, quer dizer, o primeiro entrevistado foi Ibrahim Suede, né, e o Tarso de Castro vai ter suas polêmicas quando sugere entrevistar Flávio Cavalcante, e nesse meio tempo, né, a turma pega uma gripe, né, que é como praticamente toda a equipe do jornal, inclusive o Tarso, com exceção do Milor Fernandes, né, vai para a prisão. Isso foi final de 1970. Né, todos eles passam, né, 2 ou 3 semanas, um pouco mais, né, na prisão. Tarso de Castro, mais indisciplinado, fica um pouco mais tempo, toma uma solitária, né? E na saída, quer dizer, e a atenção dele, basicamente, com Milor Fernandes, né, cresce muito, e ele termina saindo do Pasquim. E depois que ele sai do Pasquim, ele vai ter várias experiências em jornal, o Jornal da Amenidades, o Afinal, né? Ele sempre foi muito próximo, embora de menino, né, gostava de Adhemar de Barros, mas nem dá para dizer que era ademarista, apenas era um polemista, mas, enfim, ele se torna muito próximo de Brizola. Né? Eu vejo com muito interesse a maneira como, né, ele consegue uma personalidade tão forte, tão marcante, né, consegue, em 2 momentos, 76, me corrija, assim, 76 e 77, né, ele vai trabalhar na Folha de São Paulo, onde ele cria o folhetim, né, e ele volta, ele primeiro é editor da Ilustrada, como editor da Ilustrada, cria o folhetim, e convive, nesse momento, ele convive com Cláudio Abramo, com Frias pai, Frias filho, quer dizer, um momento extremamente rico da Folha. Né? Ele sai em 67, volta depois, né, 86, 87, né, como colunista, mas é uma personagem já com muitos conflitos, em especial com o Frias Filho. Né? Ele tem uma relação extremamente boa e agradável com o Frias Pai, embora seja um cara, e é muito marcante isso durante todo o texto, né? Ele, desde os tempos de linotipista, né, ele já gostava de uma cachaçinha. Né? Ele já era chegado ao álcool. Né? Enfim, ele termina. Né? Ele se aproxima, quer dizer, se aproxima de várias mulheres, né? Chega a namorar Candice Bergen, né? Uma atriz famosa do cinema. Enfim, eu recomendo a todos, né, a leitura do livro, em especial, e também o filme Tarso de Castro, A Vida Extraordinária de Tarso de Castro. Eu teria uma série de questões, eu não sei se eu começo a levantar, ou se alguém quer... Vitor, você falou agora há pouco, né, da coisa da cachaçinha do Tarso, que o pai do Tarso, que era o Múcio, né, que era uma figura respeitada em Passo Fundo, também ligado ao trabalhismo, ligado a Brizola, Getúlio, uma figura política também, né, da cidade, e era uma figura muito dura, né, como esses gaúchos, e ele, quando o Tarso quis virar jornalista, ele disse para o Tarso que ele tinha que cumprir todas as etapas que um jornalista deveria cumprir para entender como se fazia um jornal.
E aí ele foi trabalhar no Linotipo, né? No Linotipo ainda muito criança, 9, 11 anos. E o pessoal que trabalhava lá no Linotipo tinha que diziam que ao beber cachaça você atenuava, né? O contato com o chumbo das coisas. Aí, pô, mas o Tarso tinha 11 anos de idade, né? Então ele começou muito precocemente a mexer com jornalismo, mas também a beber cachaça, né? Eu imagino que com 16, 17 anos já tinha se tornado um alcoólatra. Isso acompanhou a vida dele, quer dizer, ele acabou morrendo muito precocemente, né, com 49 anos, mas essa obrigação que o pai impôs de ele cumprir todas as etapas, ao mesmo tempo jogou ele num vício, né, mas também fez dele um jornalista completo, né, porque ele sabia, não só era um grande repórter, como ele sabia como funcionava todas as etapas de um jornal. Ele não era muito, eu diria que ele não era muito austero, né, ao cuidar das finanças do jornal, e acho que eles acabaram por causa disso, né, porque essa má gestão que ele sempre teve, mas ao mesmo tempo ele sabia como fazer um jornal, né, todas as etapas. Então eu acho que é um pouco esse cara que nasceu lá no Linotipo, ainda criança, se tornou um grande jornalista. Aí teve lá um lado bom dele aprender tudo, mas também fez tudo muito precocemente, né? O Beraba levantou a mão, eu até perguntaria para ele se o Beraba chegou, se alguém chegou a conhecer ali no tipo. Eu, por um acaso, né, o meu segundo emprego em jornal em 76, né, foi no Diário Popular, no jornal que tinha, né, comprado a antiga sede do Estadão em 75, que migrou para a Marginal, e ficou com os equipamentos, aliás, mais modernos que os equipamentos anteriores do Diário Popular, mas eram, enfim, eu vivi, né, eu tomei o trote de descer nas oficinas para ir buscar a calandra, né, e conhecia, não sei se o Beraba, o Chico, acho que já não tem, nem Chico, nem... Eu não caí no trote. Chegou a conhecer, enfim, mas de todo modo, é uma coisa que essas linotipos são um método de composição dos jornais que marcou, foi criada no final do século XIX, né? E marcou, e foi a linotipo que geraram, amplificaram os problemas de saúde de Irineu Marinho, né? Que iria morrer em 1925. Né? Então, era uma tecnologia que se manteve desde essa época. Os jornais brasileiros foram, no decorrer dos anos 70, foram abandonar a linotipo. Né? Só para localizar aqui. Mas, enfim, voltando ao Tarso de Castro. O Beraba tinha levantado a mão? Olha, bom, primeiro, eu não caí no conto lá da calandra, não. Tentaram, mas não cheguei a cair, mas tinha ainda, quando eu comecei no Globo, em 71. Eu conheci o Tasso, período ali conturbado da Folha, né? Eu entrei na Folha em 84, e ele estava lá e ele saiu em 85. Né? Então, teve um ano ali da gente vê-lo e tudo mais. Olha, eu acho o livro, viu, muito legal, muito bom, muito bom de ser lido. Eu li com muito prazer. Acho que está bem forte ali os dois, né, Tasso, vamos dizer assim. Né, esse Tasso da boemia, da vida dele, né, como ele tocou a vida dele, né, com todas as consequências, com consciência do que estava fazendo. E o Tasso, jornalista, profissional, e não só conhecendo ali a cozinha do jornal, essa coisa toda, mas um texto também excelente, um polemista, e acho que está bem refletido isso, e você conseguiu dar uma linguagem ali o tempo todo. Obrigado, Beraba. Eu ia aproveitar, perguntar para você, que vivenciou a estrutura da Folha, você sentia um ciúme do Otavinho em relação ao Tarso, por causa da relação dele com o velho Frias? Não? Eu não senti, porque é o seguinte, em 84, quando eu entrei para a Folha, eu entrei na sucursal do Rio. E não tinha ainda, quer dizer, o meu contato com São Paulo era via o Matinas, que estava dirigindo a sucursal naquele momento, né? Então, eu não tinha ainda uma participação grande em São Paulo, só fui ter depois.
quando o Tasso já tinha saído. O que eu me lembro é que havia uma tensão grande, havia um carinho grande da redação da sucursal com ele, quando ele chegava, né? Era uma farra ali, aquela brincadeira toda, e o jeitão dele, principalmente quem tinha trabalhado com ele antes da minha chegada, que eu entro na Folha junto com quando a Folha da sucursal do Rio acaba, né? O Zé Silveira leva todo mundo para tentar refazer a última hora. Então a sucursal do Rio praticamente acaba, e aí é contratado um monte de jornalistas novos, de repórteres novos, e eu entro nessa leva, né? Quando entra também o Alfredo Ribeiro, quando entra um monte de gente, né? Elvira. Bom, então era muito carinho e ao mesmo tempo a gente sentia tensão. Essa tensão vinha, eu acho que dessa relação com São Paulo, né? E era uma tensão que era transmitida ali um pouco pelo Matinas, que era o diretor e que era a cadeia de transmissão ali de São Paulo. Mas eu lembro também que da redação era muito carinho, muito... Então, o que eu guardei do livro, essas coisas. Primeiro, que foi muito fácil de ser lido, né? E acho que você conseguiu passar com o teu texto um pouco do texto dele, quer dizer, um pouco da irreverência dele, de não levar tudo a sério, de não ser, né, de entender a cabeça dele, que era de um jornalista excepcional, mas ao mesmo tempo polêmico e ao mesmo tempo de tensão permanente, né? Então tem vários fatos teus que você conta que são sensacionais, né? Tem um capítulo teu ali. Bom, eu sou muito amigo mesmo do Paulo Totti. Grande Totti. Né? Isso, ontem mesmo a gente estava conversando, tudo mais. E de outros que trabalharam com o Tasso. Então tem um capítulo teu que eu acho muito legal e que o Totti acrescenta um fato que eu achei que ia estar lá, mas que não estava, que quando você fala dele como o calote, né, o caloteiro fiel. E que, na verdade, você está falando ali de alguns bares. E o Totti conta uma história, cara, incrível, que o Tarso e o Flávio Tavares foram os padrinhos de casamento do Totti. E o presente que o Tarso dá para o Totti é um colchão. É um colchão. Só que 3 meses depois, bate na porta do Totti, da mulher dele, o vendedor do colchão, porque o Tasso não tinha pago as prestações do colchão. E o Totti devolve. Então, o Totti conta isso rindo a beça, porque conviveu com ele a vida inteira e conviveu bem com ele a vida inteira. Pô, o Totti não me contou essa história, Beraba, porque eu acho que o Totti tinha tanta história para contar, uma fonte tão importante, que a gente ficou concentrado mais na campanha da legalidade, nos assuntos mais políticos, e aí essa história passou, que é sensacional, né? Todo mundo tinha uma história dessa de calote, ou do Tarso Mulherengo, né? Ou do Tarso Brigão. É muito folclórico, quer dizer, muita história verdadeira mesmo. Eu tive que deixar muita coisa ali fora para não ser processado, né? Tem uma outra coisa. Nesse mesmo capítulo, tem uma outra coisa muito legal que você conta que eu não sabia, que era do banheiro do Antônios, né, quando tem um assalto, né, e que é o próprio Tasso, um dos que fala assim, não, rasga tudo, rasga a dívida. As penduras, né? As penduras. Sabe que tem uma crônica do Coni, de 99, que é assim, a memória coletiva e o banheiro do Antônios. Em que ele conta a mesma história, não diz quem é que falou esse lance de, porra, queima tudo, leva tudo, leva os cheques pendurados, não sei o que, para lá. E o Coni conta essa história, mas não atribui a ninguém e ele conta para dizer que essa história do banheiro do Antônio era tão famosa que se todo mundo que contou que estava lá tivesse de fato no banheiro do Antônio, não caberia. Não caberia, porque era um 3x4. Isso, ele já tinha ouvido que tinha estado no banheiro do Antônio, umas 40 pessoas, 50 pessoas estavam lá, porque virou uma coisa famosa aqui do Rio de Janeiro. Bom, são 2 historinhas, mas enfim, o livro é muito legal, Vilton. Muito legal. Obrigado, Beraba. Vindo de você aí, o mestre. Muito legal, né? Muito legal mesmo.
os fatos que eu acompanhei mais de perto são bem isso mesmo, que como você coloca, e com uma linguagem legal, um texto muito legal, muito bom. Legal. Sim, eu estava até falando, de fato, foi ainda no Rio Grande do Sul, ele, no comando da campanha da legalidade, teve um papel, quer dizer, ele era também um agitador político, né? E foi um agitador político marcante na campanha da legalidade, né? Mas ele tinha uma visão de jornalismo, né? Muito mais aberta, plural, que vai se manifestar, inclusive, nas tensões que resultaram na saída dele do Pasquim, né? Porque ele queria um Pasquim menos fechado, né? Eu acho que o Pasquim nem seria o Pasquim se não fosse o Tarso, porque quem tem a ideia de Sim, com entrevistar certeza. Roberto Carlos, quem tem a entrevistar Flávio Cavalcante, Embrainha é o Tarso, né? Quem traz o Maciel com a coluna dele sobre underground, né? Sobre rock, todas as questões também, né? Mais libertárias é o Tarso. Então essa característica do jornal que fez sucesso é puro Tarso de Castro, né? Se dependesse do Milor, do Paulo França, só se entrevistaria figuras assim do establishment, né? Intelectual, ia ficar uma coisa mais morna, né? E você falou das entrevistas polêmicas, ele decidiu entrevistar o Flávio Cavalcante, que é uma espécie de Silvio Santos da época, ou como um jornal de esquerda entrevistar o Danilo Gentili, o 247 chamar o Danilo Gentili. Pô, como que você vai chamar um cara de direita? Mas o Tarso falou, pô, a graça é justamente essa, né? Você chamar um cara que não tem nada a ver com a gente, que não é lido, e ele tinha essa sacação, né? E ele quebra uma cadeira nas costas do Ziraldo nessa briga que teve na entrevista com o Flávio Cavalcante, porque os caras não queriam entrevistar, achavam o fim da picada. E não tinha, né, a dimensão do que era um jornalismo, né? Porque o jornalismo não é você entrevistar só quem você tem vontade, né? E eu acho que e aí a saída do Tarso se deu também por questões financeiras, mas também por esse racha com a turma do Milor, né? Porque era uma patota dividida em dois, né? O Maciel estava com o Tarso, a própria Marta Alencar, e quem estava com o Milor era o Paulo Francis, né? A turma que já era, né? Desde ali o Ziraldo. Ziraldo, desde a Senhor, né? Que é aquela panelinha da Zona Sul carioca, né? E é curioso que eu estou fazendo um livro agora sobre o Caetano e eu peguei um depoimento que o Caetano me deu, porque ele no exílio em Londres ele foi convidado para escrever para o Pasquim. E ele disse, pô, não vou escrever, aquele pessoal é muito ipanêmico. Eu acho o Tarso de Castro que me fez um convite, é muito aquela coisa de Ipanema, Zona Sul. E o Glauber Rocha estava na Europa, né, também exilado nessa época, e ele falou, não, Tarso, o não Caetano Tarso é o diferente de todo mundo, ele é um cara super coração, o problema ali é o Milor. E aí isso se confirmou, porque quando o Tarso saiu do Pasquim nessa briga com o Milor, enfim, o Paulo Francis começaram a ter uma disputa com os baianos, né? Caetano Gil, que eles chamavam de baiunos, né? Uma referência à coisa medieval, dos invasores no Nordeste, era uma coisa totalmente xenófoba, assim, e se confirmou, né? Porque o Pasquim se fecha muito com a saída do Tarso, e tanto que as vendagens também do Pasquim caíram muito depois que o Tarso saiu. Então, quando eu acho que o livro, o Beraba elogiou aí, muita gente critica porque acha que o livro é um livro passional, e ele de fato acho que é a cara do Tarso. É uma defesa do Tarso como jornalista, e a minha preocupação em fazer o livro era colocar o Tarso lá em cima e também no lugar que ele merecia, né? Como um cara que pensou o Pasquim do jeito que ele foi e de uma maneira muito mais ampla, né, do que os caras que poderiam fazer uma coisa que seria mais uma reprodução do que já era feito na época, né, a Pip Paf, a revista Senhor, a própria a Carapuça, que era feita pelo Sérgio Porto, né, que o Sérgio Porto morre de infarto muito cedo, e aí o editor convida o Tarso para fazer para editar a Carapuça, não, ele diz que quer fazer uma coisa totalmente diferente da Carapuça, né? E aí começa a bater na porta de todo mundo, inclusive a do Milor, que duvida que o Pasquim vai fazer sucesso, né? Que vai durar mais de 1 ou 2 números, né? E fez muito, mas muito sucesso. Sim, o Pasquim cresce, quer dizer, em poucos meses ele ultrapassa
200 mil 200 mil exemplares, né? Por dia, né? Então, aí tem uma questão que você colocou, Tom, que também me interessa, que é o que você diz que foram críticas ao livro, no sentido de talvez ter feito como um ídolo, alguma coisa assim, né? E eu senti que você tem uma relação afetuosa e de admiração em relação a ele, mas que os principais defeitos dele estão colocados, né? E as principais virtudes me pareceram também, pelo que eu conheci e pelo que eu acompanhei e tudo mais, achei ele era um bom jornalista. Ele já não era mais, a partir de um determinado momento, um bom repórter, né? Já não era um bom repórter, mas ele também não se pretendia mais a isso, né? Sobretudo um bom editor, né? Isso, e um bom colunista, né? E um bom colunista, um bom polemista, tinha uma antena para as coisas que estavam rolando em volta, muito forte. Daí porque o seu Frias gostava tanto dele, né? De que ele era um cara Exatamente. E é muito surpreendente, não? Uma pessoa com esse tipo de personalidade, não? Ter a admiração do Frias, não? E de um monte de muitos outros. Do Cláudio Abramo. Ele chamava o Frias e o Cláudio Abramo, né? Porque o Tavinho ficava Claudete e Friete, de Claudete e Friete, né? Não. E segundo alguns jornalistas ali que eu entrevistei, Leão Serva, Lília Patti, né? A turma ali da Folha, ele chegou a dar umas bitoquinhas no seu Frias na boca, né? O Cláudio Abramo acho meio difícil, né? Mas do que... E aí imagina o Otavinho, né? Aquele cara, aquele gaúcho, e dando beijinhos na boca do pai, né? Ele tratando-se de Tarso. O Tom Jobim se queixava muito, né? Porque ele falou que agora, além de dar beijo na boca, ele tá com mania de ficar apertando o meu pau. O Tom Jobim chegava no Antônio assim, e o Tarso, naquela excitação toda, ficava apertando o pau do Tom Jobim. Eu imagino só um cara como o Tarso mesmo para apertar o pau do Tom Jobim, né? Agora, tem uma outra questão que não sei se... que é o seguinte, ele faz parte de uma geração de transição, quer dizer, que viveu uma mudança grande no jornalismo. E não só ele, das pessoas que você trata no livro, por exemplo, o Trajano também viveu isso, o Zé Trajano, quer dizer, vários jornalistas que tinham essa cabeça mais, vamos assim, libertária do jornalismo, e a partir da década de 80 começam a ser enquadrados, né, pelos manuais de redação, pela padronização das redações, não só da Folha, né, mas de vários outros veículos que começam e que vários deles viram isso como uma domesticação, né, uma tentativa de domesticar, né? Então, daí que eu acho que nesse mesmo período dele, o Trajano também passa a ter problema, editava, se não me engano, era o Esporte que ele editava na Folha, começa a ter problema. Vários saem, né, em 84 com o manual de redação, né? Só fica daquela geração que só fica o Clóvis Rossi, praticamente, né? O Couto ainda fica um tempo, depois sai também. Então, eu acho que ele era um jornalista de uma época que viveu essas contradições todas dessa transição para padronização, manual, uma coisa mais arrumada, e que coincide também com profissionalização, né? Com salários ali regulares, RH atuando, né? Quando ele vinha de vale, né? De pegar vale, né? Sim. E essa coisa de pegar vale, viu, Beraba? Ele chegava, isso o João Baldo que me contou, ele chegava na redação e ele ganhava um bom salário, né? Era um dos principais colunistas da Ilustrada, devia ganhar, não sei, não dá para fazer essa comparação com o dia de hoje, mas era uma boa grana. E ele não tinha conta corrente, não tinha porra nenhuma, não tinha identidade, então ele chegava com um saco de lixo daqueles lá, na secretaria lá da Folha e falava, dá o pagamento. E a secretária ia jogando dentro do saco. Ele amarrava e saía com o saco de dinheiro nas costas. E porque não tinha conta, ele tinha que jogar ali o dinheiro. E eu acho que imagina que ele ia gastar em 2 dias essa grana. O Vitor quer fazer uma pergunta, né?
Isso. Não, eu só queria lembrar que coincide com a mesma época, em alguma medida, né? O relato, semana passada, veio Ferdinando Casagrande, que falou do Jornal da Tarde, e a maneira como o Estadão controlava, o Estadão era administrado, era muito semelhante. Né? Essa falta de controle, né? Essa maneira ainda frouxa, né? Vitor Carletti. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu queria saber, Tom, assim, quais características você destacaria do repórter, né? O Tarso como repórter e como editor, né? Porque, assim, quem produz produto jornalístico sabe, né, que por mais que exista uma pauta e, obviamente, tem as questões editoriais, mas aquele olhar do repórter e depois afinado com o olhar do editor, né, ele cria, né, dependendo da apuração, cria uma grande notícia, uma grande reportagem. Eu queria saber, assim, você que estudou o cara, quais características você acha que, né, você poderia descrever da gente do Tarso repórter e do editor? Eu acho que ele tinha uma adoração por telefone. Eu até perguntei para não lembro quem, como o Tarso, acho que o Tarso hoje estaria no WhatsApp 24 horas por dia, né? Ele era um cara que ficava ligado em tudo, dormia pouco, então isso ajuda muito um repórter, né? E a coisa de estar nos bares, né? Porque ele diz isso, acho que num texto na Folha, que imagina naquela época você encontrava só no Antônios, né? No Plataforma, você podia encontrar ali Tom Jobim, toda a nata da intelectualidade ou da classe artística, tudo no mesmo perímetro no Rio de Janeiro. E um cara que passa o tempo inteiro bebendo. Então, eu acho que o repórter nasceu aí. O Tarso tem essa característica do bar. Ainda antes, né? Em Porto Alegre, na última hora, né? Ele já era um frequentador de restaurantes, dos bares, e tinha acesso ao... Ele tinha um telefone que ele usava. Exatamente. Agora eu esqueci o nome, começa com T. Eu acho que o Paulo Totti que me contou. Começa com T, um restaurante de Porto Alegre, e aí ele tinha um garçom que levava um telefone com fio enorme para a mesa dele, onde ele já estava, e ali ele começava a ligar para todo mundo, ou recebendo ligação. Tem a famosa ligação da Candice Berg, né, estrela do cinema americano, que está à procura do Tarso. O Tarso deu um pé na bunda dela. Imagine um cara dando um pé na bunda de uma estrela do cinema americano. E ela queria falar com o Tarso e não encontrava o Tarso em casa. Até que alguém falou, pô, você está procurando um lugar errado, liga para o Antônios, né? Ou para o Veloso. E aí o garçom falou ali, gritou, telefone para você da Candice Berg. Era como dizer telefonema da Sofia Loren, né? Então, ele tá sempre, se alguém quisesse encontrar o Tarso, tinha que ser no bar. E ali que ele tirava todas as grandes sacadas, grandes fontes. Ele foi um colunista político importante na última hora. Então, acho que os furos, ele tinha muita resistência para beber também, né? O que foi um problema, né? Porque ele dizia que não tinha ressaca, mas quando... E aí o cara acha que pode beber mais e mais e mais, né? E isso acabou com ele. Então ele ficava muito tempo nos bares ali, e passava um monte de gente, e ele se interessava sempre pela notícia. Tem até uma história em que ele entra num bar do Rio, ele não encontra ninguém conhecido, ele grita, pô, esse bar tá cheio de ninguém. Ele queria encontrar pessoas que pudesse de alguma forma gerar notícia, né? Ou mulheres que ele pudesse ter algum tipo de relação. Mas ele tinha essa coisa, né? Ele até um texto que ele diz, pô, para dormir para mim é muito angustiante, porque enquanto estou dormindo as coisas estão acontecendo. Então ele tem essa alma do repórter, mas como o Beraba falou, acho que ele se caracterizou muito mais como um editor, como um fazedor de jornais, o que era paradoxalmente o pior administrador também. Acho que a parte editorial ele sabia tocar muito bem, mas a parte financeira, né, como se colocar o Tarso também como dono de um bar, né? Imagina, ele não devia ser muito prudente nos gastos do borderô, ele devia ali cuidar o borderô em 2 dias.
Então, mas ao mesmo tempo muito talentoso, né? E acho que essa coisa da edição ele carrega do Nacional, o jornal do pai, essa noção técnica mesmo de como se fazer um jornal que ele tinha desde criança, juntou, claro, com toda coisa do gaúcho do interior que foi para o Rio de Janeiro numa época de muita efervescência, ele vira um carioca, né? Vive toda aquela contracultura carioca, então é uma mistureba de tudo isso, do filho de um dono de jornal no interior do Sul, com um cara que vivencia toda a década de 60 e 70 no Rio de Janeiro. Tem grandes mestres no jornalismo, né? Samuel Weiner, e aí depois Cláudio Abramo, Frias, então ele também sabia lidar também com grandes nomes, então eu acho que essa mistureba toda deu no Tarso de Castro, né? Ele tem uma experiência de repórter formal no início, né? De repórter mesmo, de cobertura de setor e tudo mais. Tem. Lá ainda na última hora, né? Quer dizer. Em Porto Alegre e também no Rio, né? No início do Rio. Também no início. Mas se você pensar que ele foi para o Pasquim em 69, né? Ele tinha 26, 27 anos, era muito jovem, né? E eu acho que isso também deve ter causado uma certa ciumeira, porque um cara que não era do Rio de Janeiro, com 20 e poucos anos, assumia a direção no jornal e teoricamente, mandar nessas cobras todas aí. Paulo Francis, né? Milor, e eu acho que é um pouco folgado, né? O Tarso. Então, eu acho que ele cativava esses chefões, né? Samuel, Cláudio Abramo, mas também causava muito ciúme de quem não era também, achava ele um cara muito espaçoso, né? Era uma figura espaçosa, falava alto, né? Se tornava íntimo muito rapidamente, tinha facilidade para isso. Então, eu acho que deve ter despertado muito ciúme aí. Então, é incrível com muita gente que eu encontrei, o próprio Zueni Ventura, né? Não quis falar muito, que era uma coisa pesada que ele teve com o Tarso, e admirava e tudo, mas ele não sentia vontade de falar. Que é como se fosse hoje tá na moda, né? A figura meio tóxica, né? O cara é um pouco tóxico. Era esse turbilhão que era o Tarso, né? Então não devia ser fácil também conviver com ele. Sim, mesma coisa Jaguar. Ele teve conflitos enormes com Jaguar, e Jaguar vai escrever a orelha do seu livro. Mas o Jaguar é uma figura mais, né? Exatamente. O Jaguar é. Mas o Milor, ele tinha a mesma identidade com o Bar, né? O Milor, eu mandei um fax para ele, né? Ele só dava entrevista por fax. Ele respondeu: não tenho nada a dizer sobre Tarso de Castro, escrito no fax, né? Ele não quis falar. E o Tarso acusava o Milor de ter feito algum tipo de acordo para não ser preso. E realmente é curioso, porque daqueles todos, o Milor era o mais conhecido, todo mundo sabia onde morava o Milor. Aí a pergunta que o Tarso fazia é por que todo mundo foi bater na porta e prender todo mundo, menos você, Milor. E ele achava, o Tarso, que ele tinha feito algum acordo com algum militar que ele conhecia para não ser preso. Mas acho que é muito mais, essa acusação vai muito mais por causa da briga pessoal dos dois do que algo que exista mesmo de fato, né? Mas que é curioso, né? Todo mundo ser incomodado ali, o Milor não, né? Foi o único que não foi preso, né? Por isso que todo mundo estranhou. Mas ele seguia escrevendo, mas ele não ia à redação, né? A Marta Alencar, que eu entrevistei, ele disse que ele carregou o Pasquim corajosamente nas costas quando teve a gripe do Pasquim, todo mundo foi preso, ele escrevia, mas ele não saía do apartamento, mas não ia para a redação. O que também, né, se ele tivesse feito um acordo, ele poderia sair. Então, eu acho que era mais essa coisa da patota do Tarso contra a Milor, né, tentando colocar o Milor na história como um delator, que eu não acredito, não. Por mais que eu simpatize mais com o Tarso do que com o Milor, e o Milor é uma espécie de vilão do livro, de propósito, eu acho que é uma acusação muito pesada. Sim, e aparece, quer dizer, de todo modo, quer dizer, o rompimento com o Pasquim, quer dizer, tem uma outra versão, né? De que ele teria mexido com dinheiro, teria sido malversação,
O que, enfim, pode até ser verdade, mas não no sentido de roubar, de enriquecer, de colocar numa conta. De não ter capacidade de gerir, né? O que o jornal, a capacidade que o jornal produzia. Ele tinha essa coisa perdular em tudo, né? Não era o cara certo para cuidar da caixinha do jornal. E depois, curioso que depois do Pasquim, quer dizer, ele tem várias pequenas experiências, nenhuma delas, assim, de maior expressão, né? Mas na Folha ele vai ser, assim, uma figura, quer dizer, o lançamento do folhetim, né? E o folhetim foi uma coisa, assim, incrível, né? Em 77, né? Quer dizer, então, o auge do folhetim foi muito curto, né? Porque ele começa no começo de 77 e vai até setembro, né? Quando tem a crise com Lourenço de Aféria, aquela crise que, a rigor, foi uma crise do governo... ali do Silvio Frota, né? Da linha Silvio dura ali. Frota, né? Era mais isso. Mas o folhetim foi eu acho assim, que também, sobretudo, com os embates com o Tavinho, né? E o Beraba falou aí, essa reforma da Folha irritou muito o Tarso, né? Uma vez ele chegou na sala do Tavinho com a lista dos vestibulandos, que a Folha publicava, e falou, por que você tem o padrão Folha, por que você não colocou a idade de cada um dos estudantes? Você fica me enchendo o saco para colocar a idade das pessoas citadas no meu texto, então se é para seguir o padrão, coloque em todas essas folhas, e largou a folha em cima da mesa do Tavinho. Então ele achava um saco essa coisa de padronizar tudo, né? Que é uma coisa que o Matinas trouxe, né? Até pro caderno de esportes, aquela coisa de fazer gráfico com futebol, quantos chutes deu a gol, tudo meio padronizado. Eu acho que isso tirou um pouco, organizou tudo bem o jornal, mas podia ser de uma forma mais, né, não tão bruta assim, né? Você impondo isso para jornalistas de outra geração, podia ter feito de uma forma... Mas aí também é uma briga de egos aí, né? Quer dizer, o filho do jornal que está assumindo com um cara da velha guarda que tinha intimidade com o pai, né? O filho do dono, exatamente. Né? O Tavinho também era muito novo, né? Quando assume o jornal, né? E assume o turnover de mão de obra ali é permanente, quer dizer, a quantidade de demissões que a Folha tem naquele período é permanente. E, de todo modo, ele surpreende que ele vai voltar em 80... Não, e as feridas demoram para... acho que nem se fecharam, porque eu fui convidado, faz um pouco antes da morte do Otavinho, para um debate no Espaço Unibanco com os diretores do documentário do Tarso. A Folha ia promover um debate ali do documento do Tarso, com os dois meninos dirigiram, e eu e mais um convidado, que eu não me lembro quem era, e a Folha, do nada, assim, depois de divulgar, cancelou. E até eu mandei uma mensagem para o Marcos Augusto Gonçalves, né, o Mag, dizendo se tinha sido alguma coisa vinda do comando do jornal, e parece que sim, né? Pô, como vocês vão... Porque eu não sei se vocês viram o documentário ali, há uma crítica também, né? O Paulo Caruso... O Paulo Caruso no piano... no piano faz ali uma paródia ali, né? De uma música, falando justamente dessa reforma editorial. Então, eu acho que eles viram aquilo e falaram, pô, na Folha não pode promover um documentário ou para puxar o saco do patrão e falar, pô, não vamos deixar o Otavinho chateado, e aí cancelaram, né? Eu acho que foi o Marcos Augusto que fez uma crítica do filme, batendo pesado no filme. Mas aí porque eles são da turma justamente pela mesma razão, Otavinho, né? Como? Uma turma mais ligada ao Otavinho mesmo, né? Exatamente. Então, só um ponto aqui. Quando você fala do questão do Matinas. Na verdade, o projeto Folha, né, Matinas, ele entra ali também, né? Mas o projeto Folha é cabeça do Otávio, né, Carlos Eduardo da Silva, né, quem estrutura mesmo, quem tem na cabeça dele a ideia
de critérios, padronização, a necessidade de mudar o texto de um texto impressionista para um texto mais objetivo, e que realmente, durante um bom tempo, ficou caricatural, né? Porque a gente tinha que colocar a idade, quantos quilômetros na cidade, de onde, até quando você começava o sujeito, quando você chegava no objeto, você tinha passado por 20 informações que já tinham perdido. O cara esqueceu. Já tinha perdido a graça do negócio. Realmente foi uma coisa exagerada. Mas Matina, Marcos Augusto, Leão, eles entram, vamos dizer assim, eles têm uma identificação com o projeto, né? Mas a origem do projeto mesmo, e quando o Matinas entra nessa coisa do esporte, já é mais para frente um pouco, sim, é mais o Carlos Eduardo e o Otávio. Exatamente, é o Otavinho e o Carlos Eduardo. O Caio Túlio participa bastante também, que também tem uma participação importante, né, nessa tentativa de dar uma padronização, de sair principalmente daquele texto que é impressionista, né, subjetivo. O Carlos Eduardo fala assim, claramente isso no livro Mil Dias. Isso. Que a primeira edição tem um pós-fácil de Mino Carta, demolidor, mas que esse pós-fácil some na segunda edição, que aparece 10 anos depois. Ah, é? Não sabia. Como? Eu não sabia, não. Você chegou a ver? Eu tenho os dois aqui. Não. A segunda edição é a mesma, com o mesmo texto, só tem um prefácio, mas ele nem faz referência, né, ao pós-fácio do Mino Carta, da primeira edição. Simplesmente ignora, como se não tivesse existido. Mas, enfim, essa personalidade, né, era assim, muito, muito marcante. E um texto fantástico, beirava. O Tom, fala um pouco sobre o teu processo de apuração, de organização, que não é o único livro que você escreveu, vários. Como é que você trabalha e a busca de fontes? Eu vi ali o número de pessoas que você conversou, os livros que você leu, né? Como é que é esse processo teu de... Eu trabalho no caos, né? Aqui, agora na pandemia, é o caos absoluto com crianças em casa. E é difícil. Não vou falar ainda da pandemia, né? Porque eu tomara que a pandemia seja passageira, mas que atrapalhou muito, né? Porque impede que você faça entrevistas pessoalmente, e muitas entrevistas é preciso fazer pessoalmente. É claro que você tem o WhatsApp, dependendo do entrevistado, é até bom, porque você tem gravado já o que ele está dizendo, né? Mas eu acho, Beraba, que não difere muito do trabalho jornalístico, né? De coisas, acho que biografias nada mais são do que, né, matérias mais ampliadas ali, que você tem. Então, eu acho que não tem um método, né, que eu siga, assim. Eu primeiro começo fazendo uma pesquisa grande do personagem, depois eu faço uma pré-divisão de capítulos em ordem cronológica. E o legal é que hoje em dia, né, na época, não vou dizer de vocês aí, para não entregar a idade, né, porque eu acho que ninguém é tão velho assim, mas você não tinha internet. Eu peguei também uma época sem internet, mas muito pequena. Eu comecei no Jornal da Tarde em 93, estava começando a internet, mas hoje em dia você tem acesso pela Biblioteca Nacional, quase tudo digitalizado. Tem um volume de informação que hoje está disponível, que acho que antigamente você tinha que ir até um arquivo público, né, ver coisa com coisa. Então, hoje em dia está muito... Eu acho que a vida do biógrafo é muito mais fácil hoje em dia do que era há 30 anos, há 20 anos, e facilita muito. Mas eu acho que, fora isso, não tem muito segredo, né? É fazer entrevistas com fontes. Eu estou fazendo agora um livro sobre o Caetano e tem esse complicador de não ser autorizado. Quase sempre eu faço não autorizado. E aí você tem que fazer esse beijamão de aproximação e, ao mesmo tempo, é um perigo. Então, eu decidi não falar com ele,
para o livro que eu estou fazendo. Simplesmente ele falou a vida inteira sobre todos os assuntos, e eu vou usar o que ele falou a vida inteira e vou tentar entrevistar personagens próximos que queiram me dar entrevista. Porque quando o personagem é muito próximo do biografado, também tem essa coisa para não milindrar, né? Então vai ser, por exemplo, difícil entrevistar o Gil sem o consentimento do Caetano. Então tem esses complicadores, porque ao mesmo tempo que o parecer do Supremo permite hoje que você escreva sobre quem você quiser, as pessoas ainda têm essa ideia de que a biografia tem que ser autorizada, né? Quando as polêmicas da biografia, até o Chico, o Caetano, o próprio Gil ficaram contra as biografias, né? Achavam que todas elas precisam ser laudatórias e não podem não ter. Então, acho que tem ainda essa herança, acho que da ditadura, das pessoas não perceberam o quanto é importante. E outro dia eu estava metendo o pau ali no meu Instagram no Fernando Moraes, porque, porra, por mais que ele seja um grande mestre, um grande biógrafo, que distanciamento que ele tem para fazer a biografia do Lula, pô. E aí ele disse, espero que o Lula seja meu amigo depois que lançar o livro, porque ele não leu. Eu falei, porra, mas você está todo dia fazendo campanha pro PT e assume isso, que é legal também, não vejo nenhum problema. E ele poderia fazer um livro sobre Lula no ponto de vista de alguém que viveu a intimidade do Lula, esteve próximo do Lula, mas como biografia, né, esse distanciamento não vai existir, né? Eles são amigos e se tornaram até íntimos. Então, eu acho que ainda tem muito essa coisa das pessoas não entenderem como que é esse distanciamento que é obrigatório e dos próprios biografados perceberem que é importante a vida deles serem contadas com o máximo de independência possível, né? Porque também vai fazer uma coisa chapa branca. Eu não gostaria que fizesse algo chapa branca. Eu poderia até biografia nunca tem artigo definido, né? Nunca tem a biografia, sempre uma, são várias. Mas eu acho o melhor modelo que eu acho de biografia foi o que o próprio Fernando Moraes conseguiu com o Paulo Coelho. Porque ele teve o Paulo Coelho como fonte, ele tinha o distanciamento necessário do biografado, que não é no caso do Lula. O Paulo Coelho não leu depois, não gostou, e o livro cumpriu a tarefa, né, de ter a fonte próxima, dela não dar palpite em nada, não poder ler o livro e ler só depois e não gostar. Eu acho que o fato dele não ter gostado é um elogio à biografia, né? Quando o biografado gosta muito é porque você não conseguiu. A do Tarso eu nem considero uma biografia clássica, justamente por isso, porque propositalmente, por mais que eu tenha apontado os defeitos ali, é uma biografia para encessar a figura do Tarso, que estava um pouco esquecida, né? Eu penso que a mesma coisa no caso do Sócrates. Também, não? Sim. Sim. Mas o do Sócrates, não, assim, diferentemente do Tarso, não era um personagem injustiçado. Eu acho que o Tarso era um personagem praticamente esquecido. E eu via aquelas efemérides do Pasquim que saíam no Estadão, na Folha. Às vezes tinha uma foto de pessoas que colaboraram na 4ª fase do Pasquim e não tinha o nome do Tarso mencionado, né? E eu achava um absurdo, né? O criador do jornal não ser nem citado nas efemérides. O que não aconteceu com o Sócrates. Você fala democracia corintiana, você vai falar do Sócrates. Quando você fala de um ídolo corintiano, você vai lembrar do Sócrates. Então não havia essa necessidade de apresentar o personagem e encessá-lo. Acho que no Tarso, sim, né? Agora, o que você falou, né? Nenhuma biografia é completa ou está isenta de críticas e do envolvimento do. Eu só acho que, depende de algum caso, esse do Fernando Moraes e do Lula, é muita proximidade para se fazer, é muita coisa, muita proximidade de ideias, né, ideológicas, para se você ter um mínimo de distanciamento, né? Por mais que o Fernando considere o melhor biógrafo, né, do Brasil, acho Chateau, junto com a biografia do Nelson Rodrigues do Rui, as duas melhores biografias já escritas, né? Sim, sim. Mas, de fato, eu acho que Fernando Moraes fez grandes livros, né? A biografia do Lula, enfim, certamente vai... E tem data certa, né? Sai o primeiro volume no final do ano e tem um segundo volume para sair mais tarde. Eu vou ler porque o Fernando, não leu o livro do Fernando Moraes, mas já sabendo que ali tem um cara suspeito.
Sim, sim, com certeza. Eu não vejo problema de ser suspeito, né? Eu acho que, veja, até porque você, no seu caso, teoricamente, você seria suspeito, mas eu não vejo problema nenhum. E o Tarso merecia, né? Mas é que o Essa Lula é uma lembrança. figura, De né? O fato, era uma político pessoa da que estava dimensão do esquecida. Lula, em época de eleição. Eu acho que são personagens diferentes, né? É um político, talvez o maior o político mais popular do país. O livro vai ser lançado nas esteiras das eleições. Aí você faz um livro, dificilmente você vai conseguir. Ou será que ele vai colocar algum tipo de informação nessa biografia que possa tirar a voto do Lula? Eu duvido. Eu duvido. Ele não colocaria. Se tirar 10 votos do Lula, uma frase de alguma coisa, ele tiraria. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque ele se tornou um militante do PT. Eu não falo isso como uma crítica, eu acho que ele tem todo o direito de ser. Sim, sim. Mas eu acho que é preciso ler sabendo disso tudo, né? Porque não vai ter tudo ali, né? Sim, com certeza. Com certeza. Dessas informações, Tom, que você precisou retirar, porque senão poderia ser processado futuramente, tem alguma que você consegue compartilhar com a gente? Olha, por exemplo, mais de uma fonte, acho que 2 ou 3, me disseram que o Tarso engravidou da Candice Berg, né? Ela ficou grávida dele. E é isso que ela começou a procurá-lo. Mas só que você não tem prova, você não pode colocar isso, né? Por causa de 3 fontes dizendo, mesmo por 30, você não tem um exame, você não tem a própria Candice falando, assumindo. Então eu não coloquei. Fora de histórias de Tarso com um monte de mulher, né? Que eu achei que era melhor não contar. Você dá uma lista boa, hein, cara? Então, eu me arrependo, sabe, Beraba, porque eu acho que aquilo ia ficar muito mais legal se eu pudesse ter anotado todas as mulheres que o Tarso ficou, e quando eu comecei a citar, demorasse assim umas 10 páginas, ia ficar muito mais legal. E eu acho que iam chegar por aí, acho que eu citei algumas das mais famosas, mas eu podia simplesmente abrir começar a falar das mulheres que ele conquistou e listar todas, que certamente seriam pelo menos umas 400, né? Que era uma coisa mas eu citei só as mais famosas, né? Por exemplo, Marília Gabriela me contou, namorou Marília bem novinha, e isso eu não falo no livro. Muitas outras mulheres aí, jornalistas. Até uma senhora, né? Dessa aí eu não vou nem falar aqui, porque não dá mesmo, porque está no YouTube. Mas uma senhora da sociedade aí, que ele pegou, mas eu não podia contar no livro aí. Eu já até entrevistei o marido, né? A frase que ele usava, né, quando ele saía bêbado e ganhava carona era preciso, na mosca, né? Essa eu não estou lembrado, você não pode reproduzir aqui? Hã? Essa eu não lembro qual da tentativa. É para É para fuder, né? fuder? É, para fuder, isso. É para fuder? Então vamos. Não, e parece que ele dizia E isso com de uma forma ele, tão é porque espontânea a que gente ficava falando natural. aqui, pode pegar mal, né? Mas ele, você deixou muito claro que ele, da maneira como ele falava, era um convite absolutamente generoso. Não, sim. Mas era um cavalo também. Muitas mulheres tinham esse lado galanteador, mas era um cavalo, né? O Ricasso, naquele livro do que ele perfila, né? Ipanema, que saiu recentemente uma nova edição, ele fala que enquanto nós descendemos dos macacos, ele descendia dos cavalos, né? Que o Tarso era isso mesmo, né? Francisco. Oi, Tom. Não, primeiro, dizer uma coisa, eu fico imaginando, se você escrever um livro sobre ele, e a gente aqui numa aula gravada no universo acadêmico, que depois vai para o YouTube, não sei se o que o professor vai fazer com essa gravação, ele já contou coisas que não estão no livro. Mas, enfim, esse é o problema do professor, não é nosso. Agora eu vou fazer a pergunta quadrada, tá? Você escreveu um livro sobre um jornalista, com pretensões, né, assim, é uma construção, uma apuração de jornalista, e no começo você já falou assim, eu queria, porque meu pai entendia assim, que precisava resgatar a imagem do Tarso, enfim. Se eu fosse o cara que lesse o manual
não vou falar de que jornal, se fosse só aquele manual antigo, e assim, como é que você responderia a pergunta assim, ó, mas o seu livro ficou, eu sei que o Beraba disse que já você não está assim, mas seu livro ficou desequilibrado? Ou assim, você assumidamente, meu livro é desequilibrado para o lado do Tarso, e as favas com a tentativa, ou qualquer tentativa de ser imparcial, enfim. Eu acho que a gente deve escrever o livro que tem vontade de fazer. Por exemplo, eu fiquei falando aqui, cagando regra do livro do Fernando Moraes. Se ele achou que ele deveria fazer o livro do jeito que ele achou, acho que é uma coisa dele. Ele talvez vá ser criticado, mas eu sempre defendo que a gente não deva seguir manuais e ficar preocupado. Eu acho que quando você tem uma empresa como a Folha, que você tem, por causa do manual, ouvir os dois lados, você tem que cumprir o manual de um jornal, você não pode contestá-lo, que você pode correr o risco de perder o emprego. Num livro, você pode fazer o que quiser. Claro que você vai receber uma crítica. Se um editor tiver uma ingerência maior, ele pode dizer, pô, mas você está incessando demais o personagem, mas não é uma preocupação que eu tenho. Eu prefiro fazer livros que jornalisticamente podem ser criticados por não ter um viés equilibrado, mas fazer livros que é um resultado meu, assim, né? Eu tenho muito claro isso. Então, quando eu escrevo como se estivesse escrevendo, né, sobre o meu ponto de vista, não sobre o que eu aprendi nas redações, porque eu acho que jornal é uma coisa, livro é uma experiência muito pessoal, né? Você não tem que ficar se policiando se você vai dar menos ou mais. Então, eu acho que se eu fosse falar para alguém que está escrevendo um livro, liga o foda-se, escreve do jeito que você acha que tem que ser escrito, depois aguenta a porrada. Mas pelo menos ficou o livro que você tem vontade de fazer. Eu acho que fica muito claro. Eu acho que todos os seus livros têm essa característica, né? Eu diria em especial o Sérgio Cabral, né? E afinal, né, eu imagino que você tenha conhecido, até entrevistado o pai, né? E foi uma figura importante do Pasquim, teve uma relação com o Tarso, enfim, né? E deve ser um cara que certamente vê o filho nessa situação, né? Mas você não, você faz um livro muito interessante sobre o Sérgio Cabral. Às vezes eu sou criticado por fazer livros não tão livros para ser lido em ponte aérea, né, como diriam, assim, não. Eu tenho uma certa preguiça de biografias muito longas, assim, como leitor. Eu acho que com o advento da internet, do Google, você consegue aprofundar o personagem, claro, desde que você vai em fontes, né, confiáveis, do que você ficar precisando num livro explicar tudo, né, didaticamente, cada história. Então, antes não, né? Um livro lançado nos anos 80, o cara queria saber tudo sobre uma determinada figura. Ele não tinha internet, então era tipo uma espécie de uma referência que ele tinha para pesquisa. Hoje não, você pode ler um livro. Eu fiz a biografia da Nara Leão, a mais recente, 200 e poucas páginas, coloquei a discografia. Muita gente diz, pô, a partir da leitura do seu livro eu fui ouvir tal disco da Nara, fui ler sobre o espetáculo Opinião. Então, eu acho que com a internet pode ser um complemento, e o livro não precisa ter tudo ali, que eu acho que fica cansativo, mas é uma visão minha, né, de leitor, que eu levo para os meus livros, né. Super respeito biólogos como Lira Neto, né, que escrevem livros que eu digo assim, mais enciclopédicos, mais completos, mas que eu nunca li, apesar de respeitar, porque eu não tenho paciência mesmo. Então, é um pouco do reflexo do leitor nos meus livros, né. Eu pessoalmente entendo que todos esses caminhos são possíveis, todos esses caminhos têm seus méritos, todos eles são bons. Eu acho que não há um julgamento de valor, né, em relação a isso, né? Eu acho que a gente tem um julgamento formas de trabalhar aqui, né? Formas de trabalhar, né? Eu pessoalmente admiro muito seus livros, né? Inclusive são oportunos, né? Como em restaurar episódios históricos conhecidos, em especial, por exemplo, o Cofre do Dr. Rui é maravilhoso, né? Tem uma história, né? E tem um final complicado e envolve... Foi lançado quando Dilma era presidente, né? Não me lembro exatamente a época.
Foi difícil. Eu entrevistei o marido da Dilma, né, o ex-marido, o Carlos Araújo, mas a Dilma mesmo eu não consegui falar. E é um livro que é lido tanto pela direita, que fica dizendo, olha, tá vendo os esquerdistas, sempre roubaram os cofres, e tanto quanto pela esquerda, que é mais engajada e vê ali no assalto ao cofre do Ademar Barros, né, um populista, uma espécie de Paulo Maluf, né, da época, acham que é um ato heróico. E acho que eu fico feliz, né, quando agrada os dois lados, se bem que agradar a direita nunca é bom, né? Essa direita chucra, assim, mas é bom que eles várias interpretações, né? E eu não tomo partido no livro, né? Apesar de ser um livro sobre um ato político, eu não fico fazendo nenhum tipo de julgamento ali de se eles estavam certos ou errados. Eu conto a história e pronto. Né? Sim. Estou apanhando aqui para abrir o microfone. Beraba levantou a mão, depois eu... Não, é só para perguntar para ele se ele, como ele mencionou os editores, se ele teve em algum desses livros dele, como é que foi a relação com os editores, se chegou em algum momento a ter problema, se teve... Volta e meia tem problema, né, alguns autores. Então, eu não tive, assim, eu tive a sorte de não ter problemas, assim, mudei pouquíssima coisa, não tive problema, não. O Sérgio Cabral foi um pouco mais complicado, porque eu tinha que atualizar o livro, né? Era um personagem que estava ali, cada hora saía uma sentença, e o livro tinha que ter esse frescor, então foi um pouco mais complicado, e aí a pessoa que foi a editora, mas não teve nenhum atrito. Então não tive problema. Eu já tive problema com ghostwriter, né, que eu sou também, que aí é muito mais complicado, né, porque você faz um livro sob encomenda, isso tem que agradar o cliente, que é o biografado, e aí é um pouco mais complicado, né, e que você tem que fazer do jeito que o cara quer, e às vezes você tenta convencer de que aquele jeito é melhor, e aí é muito mais penoso. Eu prometi para mim mesmo que eu não quero mais escrever, não quero ser mais ghost, não, porque você perde toda a autonomia, tem essa ingerência, tem que ficar trocando. Então é muito mais legal você ter essa independência. Normalmente as editoras não têm ingerência por falta de tempo, sabe? Eu percebo isso. Eles têm uma caralhada de livro para editar, e aí eles não têm, fazem tudo muito rápido, e aí colocam um revisor, e eu imagino que só o revisor que lê. Então, eu acho que é muito mais falta de tempo, com as equipes muito mais enxutas, que acabam facilitando para mim, porque não tem uma leitura mais criteriosa e aquilo acaba passando. Sim. Eu acho que isso eu tenho percebido essa ligeireza de editores, né? Eu acho que a equipe é que nem jornal, não tem mais uma equipe de editores, é tudo muito enxuto, né, hoje em dia. As redações, o cara que, quando eu entrei na redação do Estadão, o Caderno de Hoje tinha 50 pessoas, só crítico de música tinham 3 ou 4, e tinha um crítico de artes plásticas. Hoje eu fiquei sabendo que são 7 pessoas lá no Caderno 2. Então, o cara que fazia, né, cara que escreve sobre música, é o mesmo que fecha o jornal, que vai ali. E eu imagino que as editoras seja um processo parecido, é muito livro e pouca gente para analisar, então eles têm que ser o mais prático possível, assim, e a responsabilidade fica um pouco mais com o autor mesmo, né? Porque o editor também não pode ser babá de autor, né? Fico imaginando que um cara lança, eles podem sugerir, mas quando sai, a responsabilidade é mesmo do autor. Sim. Mas eu penso que nesse caso, no caso específico, assim, da não ficção, né? Eu acho que é preciso que as editoras também tenham um cuidado no rigor da informação, porque são livros, enfim, independentes. Eu entendo que todos os caminhos são possíveis, sendo bem feitos, né? Você fazendo bem feito, você pode fazer, tem vários trajetos, tem várias maneiras, tem várias formas de você produzir uma reportagem ou uma biografia. Não há uma fórmula única.
Né? Mas eu acho que, por exemplo, o erro é um problema, né? Um equívoco. Agora, Vitor, eu quero aproveitar a presença do professor e do Beraba, né, dois jornalistas experientes, para fazer uma pergunta agora de estudante mesmo. Uma dúvida mesmo. Vocês acham que quando você procura uma fonte para você fazer um livro e você vai entrevistá-la e você não diz que é para um livro e depois ela te dá essa entrevista, você usa essa informação que ela te deu não sabendo de um livro para um livro, você pode usar ou não? Eu não usaria. Eu não usaria. A pessoa precisa saber, mesmo que ela tenha dito gravado, ela precisa saber para onde vai essa entrevista. Na minha opinião, eu faria dessa maneira, né? Agora, também como você disse, em relação ao direito de escrever livro, né? Cada um escreve. Eu também acho que cada um tem sua forma e não dá para ficar condenando também, né? Agora, pode ter consequência, né? Pode ter algum tipo de consequência. Aliás, sobre isso que você estava falando do editor não ler os livros, biografia, pode ter, eles deveriam fazer, até porque alguns têm consequência jurídica, né? Vai dar processos que vão afetar também a editora, né? E não só o autor, mas também... Não, isso é um terror para as editoras. Eu nunca fui processado por nenhum dos meus livros. Pois é. Eu sempre tive esse rigor. Mas, assim, se você coloca uma coisinha que pode ser, né, o próprio livro do Fernando Moraes, né, sobre a W Brasil, ele citou ali uma história do Caiado, que o Caiado mandou colocar na água para esterilizar, né, as pessoas, uma coisa quase assim, processou, a editora teve que pagar 200, 300 mil reais, né? Pois é. Por uma informação. Então, isso eles têm, eu digo assim, esse rigor jurídico, eles têm maior, passa sempre por um jurídico da editora, mas talvez o editor ali que te chamou, talvez ele não tenha tempo para ler todos os livros que ele contrata. Eu tenho essa leve impressão. Assim. Tom, posso te fazer uma pergunta? Oi, desculpa, Fernando. Não, só para eu esclarecer a pergunta. Porque, assim, você marca com o sujeito para conversar. O sujeito tem duas alternativas. Ou o sujeito pergunta para que é, ou o sujeito não pergunta para que é e quer só conversar. Aí, por isso a pergunta que eu fiz era assim, você entrevista uma pessoa para um determinado jornal, ou você entrevista e acaba não publicando a matéria. Você fica com aquela informação gravada que ele disse. Você pode pegar essa informação aí é diferente. 5 anos depois e colocar no livro sem pedir autorização para ele? Aí é diferente. Mas aí é diferente realmente do que eu respondi. Eu pensei que você estava conversando com a pessoa e não dizer. Não, a pessoa que você entrevistou, agora, por exemplo, você entrevistou para a Folha em 1998. A pessoa, aí você vai usar essa aspa que o cara fez para a Folha no teu livro. E às vezes que não entrou na Folha, é uma sobra de entrevista que você fez. Você pode usar... Então, Tom, não, sob o ponto de vista da tua propriedade, eu acho que pode. Né? Não é propriedade da Folha, é tua propriedade. Agora, sob o ponto de vista de ser adequado ou não, só você vai dizer na hora. Quer dizer, você pode achar que, mesmo tendo sido tanto tempo depois, você tendo aquela informação, ela não é conveniente, ou pode vir a dar, mesmo tendo tanto tempo depois, vir a dar problema jurídico. Né? Mesmo sendo gravada. Vai te dar um argumento melhor na tua defesa. Você vai estar se defendendo bem. Né? Agora, a pessoa pode dizer. Agora, direito de dizer, todo mundo tem. Né? Exatamente. Qualquer um tem direito de contestar qualquer coisa. No jornalismo, no dia a dia, a gente sabe disso. Porque eu tenho muita sobra de entrevista que eu já me deparei com isso. A pessoa, eu fui entrevistar por um veículo, você grava 2 horas, aproveita 20 minutos, fica aquela sobra. Aí quando você vai escrever um livro, você tem um material ali bruto, jornalístico. E é precioso isso, né? É precioso, é um patrimônio que você tem, né? E como essas regras jornalísticas não são tão bem definidas nos manuais, né? Eu quero ou tá no manual e eu não sei, né? Por isso que eu falei, vou perguntar pro Vitor e pro Beraba. Né? Eu acho que uma consulta, se você puder voltar a consultar a pessoa, lembra aquela entrevista tal, estou escrevendo isso, posso usar? Não, mas essa consulta que eu não quero fazer, entendeu? Justamente essa consulta agora, que eu não quero fazer. Você, exatamente. Agora, você
mesmo que você use sem consultar nem nada, e algo que depois a pessoa vai ficar chateada... Então, eu vou contar para vocês em primeira mão mas você tem... trata. Eu fui entrevistar para Playboy o Caetano. E aí eu cheguei em Salvador, um assessor amigo meu falou que ele ia dar dando uma coletiva, e eu cheguei lá, ele estava dando uma coletiva em Salvador, e aí a assessora, que era mais ou menos, eu fui descobrir que era personal style do Caetano, que tinha que estar cobrindo a folga da assessora, a pessoa que arruma as cuecas do Caetano e da meia estava lá fazendo um papel de assessora. E aí eu falei, pô, eu vim aqui de São Paulo, ela já levou um susto por eu ter chegado de São Paulo, eu vim entrevistar o Caetano para Playboy, falei com o Marquinhos, que era o assessor há muitos anos, junto com a Gilda Matoso, e ela disse, tá bom, você tem 5 minutos com ele. Eu falei, olha, você já leu a Playboy? A Playboy, além de são 3 encontros, pelo menos, de 1 hora cada um. Ela falou, é impossível. Nesse meio tempo, o Caetano acabou, eu estava discutindo com ela, e meu pai foi próximo do Caetano, né, fez várias entrevistas com ele, e eu sou parecido um pouco com ele. Ele falou, eu te conheço em algum lugar. Eu falei, sou filho de Jari Cardoso. Aí ele já fez uma certa festa para mim. Eu disse, pô, Caetano, a sua assessora quer me dar 5 minutos. Ele falou, poxa, 5 minutos não. Dá meia hora pro rapaz. E aí foi uma entrevista que era para ser meia hora, com a assessora tendo um chilique ali do lado, e ele falou por 1 hora. Só que as entrevistas para Playboy sempre foram muito grandes, e a ideia é sempre ter 2 ou 3 encontros. Depois desse encontro com o Caetano, que faz mais de 10 anos isso, eu não consegui mais entrevistar e a matéria não saiu nunca. E eu fiquei com esse material, e eu fico na dúvida, será que eu posso usar esse material? Pertence a Playboy, pertence a um entrevistador, eu posso usar na minha biografia, quer dizer, são coisas que o Caetano disse gravadas. Né? Mas a Playboy existe ainda, não? Não existe mais, a matéria nem saiu, nem ficou, quer dizer, a minha dúvida era se esse material eu poderia usar como uma entrevista, né? Não, acho que, inclusive, se você citar isso numa conversa que eu tive com ele 10 anos atrás, com a intenção eu acho que sim, né? Para ser para Playboy, mas acabou não sendo publicado, ele disse que... Entendeu? Acho que sim, ainda mais se ter gravado. Agora estou dando palpite aqui de... Né, se eu tivesse na redação orientando um repórter, tudo mais, que não é o caso. Mas eu acho que se você for bem claro com as coisas, não deixar, não ficar transparecer de que foi anteontem, de que foi uma conversa, né? Se deixar bem claro isso, eu usaria. E é precioso, né? Tem coisa e ele boa. falou mesmo, e está gravado. Exatamente. Ele pode ficar puto, mas, porra. Provavelmente não vai lembrar, né? O Chico fez uma dessa no livro do Paulo César Araújo, sobre o Roberto. Uhum. O Chico falou que o Paulo César inventou um depoimento dele num livro, no meio daquelas polêmicas, né, de biografia. Eu me lembro. O Chico não só desmentiu, o Paulo César não só desmentiu, como colocou a entrevista gravada. Pois me lembro. E aí o Chico passou esse carão, né? Porque ele falou, pô, além de não ter inventado, eu tenho a prova aqui no vídeo. E aí mostrou, aí o Chico falou, lembrei. Possivelmente o Caetano não vai lembrar desse papo em Salvador, né? Mas se eu tenho gravado, eu acho que tem a sua. Vai mostrar, inclusive, como você é um cara organizado e preocupado, né? Ter gravado tudo direitinho. E já tem um precedente do Paulo César Araújo. Exatamente. Não tem o vídeo, mas tem o áudio, né? Mas eu sempre na dúvida se eu poderia ter, porque ainda estou na dúvida, mas é bom falar com vocês aí. É isso. Eu entendo. Né? Eu penso que meus colegas pensariam diferente, mas não é como eu penso. Submetido ao Conselho Superior do Beraba e do Vitor, eu acho que você está liberado, Tom. Qualquer coisa, se eu levar um processo, eu já chamo como testemunhas o Beraba. Anexa o vídeo da aula. O professor deixou. É isso aí. Mas estou esperando já o que a Paulinha vai... Ela tem o WhatsApp dela, ela manda umas coisas, né, do grupo lá que eles têm, e eu acho que quando ela ficar sabendo da biografia, ela vai mandar já querendo saber daquele jeito dela, meio general, né, do que se trata. Enfim, mas é um livro que no fim vai ser também uma homenagem ao Caetano, né? Uma coisa é você fazer um livro do Sérgio Cabral, né? E outra coisa é de um artista como Caetano. Pode ter algumas polêmicas, né? Mas no geral
é um grande ídolo da música popular, né? E você vai entrevistar o João Vicente, filho do Tarso, não? Então, a minha relação com o João Vicente não é boa. Vou adiantar para vocês, assim. A gente teve um certo quebra-paus aí, depois do livro, né? Na época do livro, ele era muito jovem, ele trabalhava como estagiário na W Brasil, mas depois a gente distanciou, teve um mal-entendido aí pela internet, mas espero que a gente faça as pazes de novo, porque eu quero relançar o livro do Tarso, e acho que está na hora, porque a Planeta não vai fazer uma nova edição, e se alguém souber de alguma editora interessada, eu tenho muita vontade de relançar o livro do Tarso. Assim. Ele acabou de, né, faria 80 anos, né, em 11 de setembro, acabou de passar, né, essa efeméride. E ele ter nascido no 11 de setembro, né, também antes do 11 de setembro ser 11 de setembro. O Tarso eu acho que eu acho que não é porque eu escrevi, eu acho importante a figura como Tarso ser lembrado pelos jornalistas, sabe, de hoje. Eu acho que jornalistas como Tarso precisam ser sempre lembrados, né, para ter. Acho muito importante. Eu penso que esses assim como livros... Cláudio Abramo, Samuel, né, teve uma biografia recente, esse pessoal tá velha guarda aí. Exatamente. Cláudio Abramo precisa de uma biografia. Acho que talvez o Cláudio, por ser uma figura, né, um comunistão, mais conservador, ele não tem essa sarjeta, né, que o Samuel, sarjeta que eu digo no bom sentido, do que o Samuel tem, com a relação com as mulheres, o homem charmoso. O Cláudio Abramo já ele tem aquele livro maravilhoso, né, A Regra do Jogo, que eu acho que é uma das referências, né, para quem estuda jornalismo. E acho que é difícil você fazer um livro gostoso de se ler com o Cláudio Abramo, por mais que tenha muita coisa, né? Porque era um comunista dirigindo um jornal como o Estadão, como a Folha, né? Ainda mais o Estadão, mais ainda. Então é curioso, né? Que um comunistão tem um cargo de chefia num jornal assumidamente de direita. Então deve ter muita história para contar a partir disso aí. Sim. Eu acho que tem alguns textos na academia que comentam isso, e, no meu entendimento, com muitos equívocos, exatamente porque não ouvem, não estudam, não acompanham, não conheceram. Né? Cláudio Abramo era um profissional disciplinadíssimo. Né? Agora, não escondia que... E era um revolucionário, não era um revolucionário desses de hoje. É um revolucionário que falava claramente para os mesquitas, para os frias, olha, na Revolução eu quero ter o prazer de enforcar. O Cláudio. Grande personagem. Mas é o que você falou, um cara que viveu nos jornais, né? Então talvez ele tenha uma vida um pouco mais fora da redação, um pouco mais, né, não tão rica pessoalmente, né? Porque é um cara que viveu a vida para, né, fazer as reformas que ele fez nos jornais onde ele passou. Né? Eu acho que talvez essa vida pessoal não seja tão rica, né? Não, mas é uma família, enfim, muito interessante. Sim, a família Abramo, sim, todos eles. Né? E ele é um expoente da família, então é um cara que merecia. Né? Com certeza. Agora, eu acho que vale. Acho que merece. Não, vale sim. Merece, uma nova edição do do Tarso, sim. Tanto que estou chamando você aqui para conversar sobre esse livro, porque eu entendo que é um livro importante, né? Porque eu acho que precisa ser discutido na universidade. Eu acho que essas colaborações desses profissionais todos são muito importantes, e não dá para escrever a história do jornalismo, a história da Folha, a história do Pasquim, enfim, a história de tantos episódios sem conhecer Tarso de Castro e sem conhecer seu livro. Para mim, não é. Legal. Independentemente de que outros possam ter outros olhares, mas, enfim,
essa multiplicidade que vai permitir que a gente tenha um painel, uma capacidade de compreender essa realidade, que é uma realidade muito, muito dinâmica, muito plural, muito ampla. Né? Sim. De uma época do jornalismo que foi, né, marcante. E eu acho que, não, enfim... Isso aí. Eu fico muito impressionado com esses rachas, cara, com esses enfrentamentos. Como foi dentro do Pasquim, como foi em outros jornais, né? De você ter, a partir de um determinado momento, você ter partidos, né? Ter grupos e ter um enfrentamento que chega na porrada, que chega... Né? Eu fico impressionado com isso. Ele publicou a morte do Jaguar, né? A mãe do Jaguar quase infartou. Ele mas já que eu estou aqui mandando esse jornal, vou publicar a morte do Jaguar. Então, mas aí é um enfrentamento num nível. Agora, a gente vê a mesma coisa quando a gente viu o livro sobre o Jornal da Tarde. Né? Sim. E aí, a partir do momento, tem um enfrentamento mesmo, briga, e dentro da família, ou grupos internos. E aí, em quase todos, né, você vai assistir enfrentamentos em algum momento, né? Ou de transição, ou de querer dominar, ou ter um poder ali, de expulsar, né? E aí, só que no caso dele é explícito, né? Pela personalidade dele e a personalidade dos que estão em volta dele, que também são explícitos, né? Que também são pessoas intensas. É verdade. Você citou Trajano, né? Tem muita gente que as viúvas do Tarso ficaram aí, né? Isso, e são defensores. Defensores, meu pai é um deles, tem o Ney do Clos, que trabalhou com ele, o próprio Totti, né? Figuras que também reconhecem a importância do Tarso, e para tomar para Marta Alencar, né, que é a ex-mulher do Carvana também, quando é para brigar pelo Tarso, ela briga, e é uma coisa sempre muito passional mesmo, assim, como era o Tarso. Você acha que ele transmitia essa fúria, assim, da personalidade para os textos? Eu acho que era um reflexo do que ele era mesmo, assim, né? Eu pedi para cada um, né, falasse uma frase sobre o Tarso, e o Mário Prata, que trabalhou com ele, falou grosso e finíssimo, né? Que ele era ao mesmo tempo um cavalo, mas era muito amigo dos amigos também, né? E lutava para que pagassem plano de saúde do repórter que não estava sendo pago, comprava todas as brigas, então, que pro bem e pro mal, assim, né? E acho que o texto dele era isso mesmo, o reflexo da pessoa intensa que ele era nos textos, né? Você não tinha, um texto do Tarso, era sempre uma opinião, né? Um posicionamento muito forte, muito passional, um reflexo do que ele era em vida mesmo, né? Eu acho que essa fúria é dele mesmo. É evidente que você imagina que seja de um jeito, né? Escrevendo, e você encontra uma figura totalmente diferente, ou o contrário, né? Uma figura totalmente explosiva e que escreve de uma forma sóbria. Mas o Tarso não. O Tarso não tinha essa separação, não, né? Era uma coisa só, ele e os textos. Sim, mas quando ele bastou 15 minutos com Tancredo Neves, né, para ele virar tancredista. Tinha isso também. Então, não, acho que ele se identificava, né, com essa ele tem, porque eu estou chamando a atenção porque é uma característica de que a capacidade de mudar de opinião, né, de rever, de reavaliar. Até me perguntaram uma vez numa matéria o que seria o Tarso hoje. Ele seria ainda um brizolista, estaria com Ciro Gomes, seria um lulista. Eu acho que com certeza ele não seria um Augusto Nunes da vida, assim. Isso não é nem a pau. Acho que ele não se tornaria um direitista. Não, com certeza. Mas talvez pudesse ser um cara um pouco mais crítico ao PT. Não sei, é difícil fazer essa previsão. Ele tinha, e acho que o Brizola, ao longo da vida, ele sempre foi uma coisa que ele carregava do pai, né? O pai era um trabalhista, ligado ao Getúlio, e também gostava do Brizola. Então acho que a família mesmo,
essa herança muito ligada à Brizola, acho que ia até hoje. Não sei se o Ciro, apesar de encampar algumas ideias brizolistas, é propriamente um brizolista, né? Mas eu estou meio que imaginando o Tarso assessorando o Ciro. Acho que ele ia acabar em facada, né? Mas, a rigor, e o Tarso, de fato, aquele Tarso menino antes do Brizola, era mesmo ademarista? Então, eu acho que ele não chegou a ser ademarista, né? Acho que ele cumprimentou o Ademar. Aí viu aquela mão mole. Viu aquela mão mole, acho que foi até o contrário, ele se desencantou com o Ademar a partir do apertar a mão mole do Ademar, né? Eu acho que não chegou a ser, porque a família não era ademarista, né? Agora, muita gente disse que o Tarso, no fundo, era um cara tímido, né? E era um cara tímido, que a bebida ajudava a disfarçar essa timidez, e como ele estava sempre... Ele tomava um copo de vodka todo dia de manhã, né? Botava um pouquinho de limão e tomava puro logo de manhã. Então ele estava sempre calibrado. Mas também pessoas que conviveram ali disseram que ele era uma figura que a bebida fazia ele se tornar esse cara expansivo. A cocaína também, né? Ele é o cara que apresenta o Nelsinho Mota, estava com a mulher internada no hospital, com um caso grave, e o Tarso tinha esses rompantes de solidariedade, né? O Nelson nem era tão íntimo, apareceu de madrugada no hospital o Tarso para dar apoio para o Nelsinho. Isso o Nelson me contou. E que o Nelsinho, mal pra caralho, ele falou: vem aqui, vamos até o banheiro, vou te apresentar uma coisa que vai te fazer bem. E era cocaína. E o Nelson passou a cheirar a partir desse ombro amigo do Tarso. Então eu acho que ele tinha essa coisa, né, da bebida, do cocaína, que também explica um pouco essa personalidade, né? O cara que falava alto, estava sempre meio calibrado, né, meio bicudo, né, como diz. E que talvez o Tarso, sem esses aditivos, não fosse um cara tão com essa personalidade. Como ele estava sempre, né, ele viveu tudo isso dos anos 60, 70, então eu acho que dificilmente ele ficou dias ali totalmente limpos e né, sem aditivo nenhum. E acho que isso explica também um pouco da personalidade dele ali como jornalista. Ô Tom, desculpa, eu tô precisando sair. E super obrigado aí pela... Eu que agradeço, Beraba. Vitor, desculpa, eu tô com... Prazer falar contigo, viu? Obrigado. Abraço todo mundo aí. Forte abraço. Sim, eu entendo ele, mas ele tinha clareza de que ele queria uma vida intensa, né? Ele pelo menos 2 ou 3 momentos, ele deixa muito claro que ele queria... Prefiro viver a vida... prefiro tomar uma garrafa de uísque inteira e viver a vida pela metade do que tomar uma garrafa de uísque pela metade, ou a vida... Não, tinha algum tipo de um bordão desse aí. Isso. E acho que ele ficava puto quando alguém sugeria para que ele parasse de beber, para ele colocasse o pé no freio. Ele não queria e não aceitava, nunca teve nenhum tipo de internação, né? Porque tem gente que se recupera, vai ser internado, ele não. Ele não admitia nenhum tipo de controle. E acho que é por isso que... Aquela cena, logo no final, aquela cena onde o médico fala que já pode encomendar um caixão, e logo depois ele grita, ele acorda, ele sai do coma na UTI. Aquilo foi aquilo mesmo? A história de amigos, né? Não sei se faz parte do folclore, mas imaginando o Tarso, acho que não é a cara dele ficar em hospital se recuperando. Acho que ele preferia apressar a morte dele mais bebendo em algum lugar do que ficar se recuperando. Mas é impressionante como ele definhou, né, fisicamente. Tem uma foto dele em 86, 87 com o Tom Jobim, que ele parece o pai do Tom Jobim. Ele tá magrinho, curvado. Então ele era uma figura imponente, alto, bonitão. Ele vai se tornando vai definhando aí por causa do álbum. Sim. É isso. É isso. Mas alguém? Depois você edita aí, tira essas bobagens que eu escrevi, hein, Vitor? E desculpa aí no começo que estava meio turbulento aqui em casa, mas acho que você faz edição aí, né? Vamos ver, eu vou te consultar. Eu não sei editar, não.
Então coloca do jeito que está aí. Se alguém processar a gente, aí você fala para a universidade pagar. Quem que falou a frase que ele falava quando ele ganhava carona, fui eu que disse. Sem problema. Bota aquele aviso com aquela tarja antes de publicar no site da faculdade, cenas fortes, frases não sei o quê. E não tem mulheres nessas? Não, as mulheres não perguntaram muita coisa, as alunas. Ana Ronque e Ana Leão. Não, Tom, eu agradeço. Belíssima apresentação. A gente conhece a coisa muito da teoria, poder ouvir essas histórias na prática é fantástico. Agradeço. Eu comentei com a minha filha, viu, né? Ela tem 16. Eu falei, é assim mesmo, eles ficam meio escondidos, sem áudio. Ela falou, pai, você já tem uns 3 aparecendo, já tá no lucro. Ela disse. Porque lá na classe dela, os professores não ficam aberto o professor e fica todo mundo escondido, sem áudio, sem vídeo. Né? A gente fica aqui só aprendendo. Legal, bacana. A Anas, né? São 2 Ana Carolinas. E o Luiz quer fazer alguma pergunta? Eu vi que ele apareceu. Não, perguntas eu não tenho mesmo. Eu fiquei mais assim para aprender, porque o Tasso de Caso, na verdade, eu não tive muito contato com ele quando eu estive na graduação e tudo, não. Conheci o Pasquim, eu conheci, o Folhetim também eu tive alguma informação, mas o Tasso mesmo não. Então, eu aproveitei mais para pegar a informação. O livro também comprei, mas ele não chegou ainda, então não consegui ler para poder, assim, entrar nessa interação assim, da conversa. Bacana. E você não é brasileiro, pelo sotaque já vi, né? Não. Não sou brasileiro, sou camaronês. Camaronês. Mas camaronês fala francês, né? Você aprendeu bem o português, né? Me vire. Bacana, Luiz. Infelizmente, 4 alunos não puderam participar hoje, com 4 alunos, né? Não coincidiu. Tem uma venezuelana. Que legal. O Felipe Adam, que é um doutorando da PUC do Rio Grande do Sul, que está pesquisando biografias feitas por jornalistas, já tinha estudado isso no mestrado, enfim, mas esse pessoal vê acompanha depois o vídeo. Né? Bacana, Vitor, bacana. Antes do vídeo subir, eu passo o link para você. Todo mundo legal. Poder dar uma olhada. Tá bom. Sem direito. Eu já estou ouvindo uma gritaria ali, porque as crianças devem estar querendo ir para a sala. Valeu. O pessoal está saindo. De todo modo, a gente tem. Vamos ver quem. Vamos dar 5 minutos. Vamos ver quem volta. Eu fico à disposição aí, para se alguém quiser perguntar. Não, acho que já está. Já deu? Tá certo. Já deu, valeu. Eu agradeço super obrigado. Aí, desculpa o começo aí, tá? Imagina, não, essas coisas acontecem. Criança assim mesmo. Tá bom. Prazer falar com todos vocês, Francisco, Vitor, Luiz, as Anas. Não, quando eu falei dos 5 minutinhos, é que a gente tem a gente segue, né, com uma aula, uma conversa mais nossa. Então é para mandar embora. Depois, é rapidinho, é só isso. Obrigado, gente. Super obrigado, Tom. Muito valeu. Valeu, Vitor. Tasso de Castro está aqui entre nós. Maravilha. Obrigado. Um abraço. Um abraço.